Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso cantinho para bater um papo sobre carros, design e tudo mais que carrega história para contar. Eu sou Davi Amorelli e essa é a Rádio Quebra-Vento, um pouco reformulada. Vocês sabem que a gente deu uma parada nos últimos meses, mas agora estamos de volta com um programa novo para você. Então se prepara, já pega aí seu café e bora para os destaques de hoje, que o programa tem muita coisa boa hoje. Olha, hoje a gente vai ter 4 temas bem diferentes. A Lada está comemorando 24 milhões de unidades produzidas. Isso mesmo, 24 milhões. Vamos entender como o carro ajudou a moldar a economia chinesa. E olha, tem dado que vai te surpreender. Tem também o balanço do semestre aqui no Brasil. Houve aumento, viu? Mas a gente vai acompanhar esses números de perto. E fechamos as notícias com o lançamento de um sonho, a Ferrari Almaty. E para terminar, a gente tem o nosso quadro Quebra-Vento, que hoje vai dar um pulo lá no México para entender um pouco da Brasília do seu Barriga, lá do seriado do Chaves. E aí, bora começar? Olha, para começar o programa de hoje, vamos direto para a Rússia e falar um pouco da marca Lada, aquela que é famosa por fazer carros bem quadradões e que são super robustos. Olha, ela alcançou uma marca realmente impressionante. São 24 milhões de carros produzidos desde o início da marca, lá nos anos 70. Para quem não lembra, a Lada é responsável por alguns carros bem icônicos que tiveram que até vieram aqui para o Brasil, principalmente nos anos 90. O principal e acho que o mais lembrado é o Lada Niva, um jipinho super robusto, pronto para o pronto para o inverno da Rússia. E que continua rodando sem quebrar. Inclusive é um carro que até hoje é produzido lá na Rússia. Ele até mudou de nome e o nome Niva hoje em dia é para um carro um pouco mais moderno, mas eles continuam vendendo aquele modelo antigo com pouquíssimas alterações. Uma curiosidade interessante sobre a Lada e que une ela muito ao Brasil é que foi a primeira marca a entrar no mercado brasileiro como importada, lá nos anos 90, na abertura do governo Collor, para quem se lembra aí. E olha, esse carro 24 milhões foi o modelo Lada Vesta Sportline. Ele é esse sedã que a gente está vendo aqui nas imagens. Ele já é um sedã um pouco mais moderno e ele tem sido responsável por essa nova cara da Lada hoje em dia. Agora, uma coisa que, por incrível que pareça, tem ajudado a Lada nas vendas dentro da Rússia são as sanções impostas por conta da guerra com a Ucrânia. Como muitas marcas estrangeiras acabaram saindo do país, a Lada intensificou o mercado interno e tem aumentado as vendas de uma maneira constante. Agora, pra gente aqui do outro lado do mundo, a Lada pode parecer uma marca um tanto distante, mas ela é um símbolo muito importante da Rússia e carrega uma história muito interessante. De repente, algum dia até vale um programa especial só sobre a história da Lada. E essa marca que eles alcançaram foi muito impressionante. Então, a gente vai acompanhando, mesmo de longe, algum desses desenvolvimentos pelo mundo afora. Agora a gente segue nesse nosso giro pelo mundo para entender como que o carro na China fez mudanças drásticas em toda a economia do país. Olha, o que hoje é a maior fábrica de carros do planeta começou engatinhando lá nos anos 80 e nos anos 90. Para quem se lembra, as primeiras marcas chinesas a chegarem no Brasil, por exemplo, você lembra da Chery e algumas outras, traziam carros bem simples, super populares e baratos. Eles inclusive tinham um design que não era muito diferenciado, né? Na verdade, até algumas cópias de outros carros, eles tinham um objetivo bem claro, né? Que era deixar os carros super populares em um país extremamente populoso como a China, né? Agora, hoje em dia, o mercado mudou bastante por lá, né? A gente vê modelos muito mais modernos e quanto que a China como um todo tem investido no mercado automotivo. Isso, inclusive, é uma coisa que está moldando a China como um todo.
estão tendo muito mais investimentos em infraestrutura de estradas, viadutos, pontes, para ligar esse país continental, né, que é a China, esse país enorme. E a grande força motriz tem sido o automóvel. E aí a gente entra inclusive na parte que chega no Brasil, porque eles têm também investido muito na produção de carros mais sustentáveis, né? Tanto híbridos como elétricos, e esse mercado tem vindo com tudo para o Brasil. A gente já viu a invasão dos carros chineses elétricos com marcas como a BYD, GWM e tantas outras. Mas isso tem sido não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Essa estratégia de exportação é uma coisa que a China tem investido bastante ultimamente. Agora a gente vai ver o que isso vai levar a mudanças ainda maiores, tanto na sociedade chinesa quanto nos outros países. Aqui no Brasil mesmo, a gente já está vendo bastante mudança, né? O que era uma coisa bem distante do carro elétrico, até poucos anos atrás, com toda essa entrada dos chineses no mercado brasileiro, já se tornou uma realidade e está cada vez mais presente na vida do brasileiro, né? Agora estamos de volta no Brasil para falar sobre o mercado interno e os números do primeiro semestre em vendas de automóveis. Olha, a gente tem uma boa notícia. Houve um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado nas vendas. Isso é um sinal de recuperação da nossa indústria automotiva. E a gente tem alguns detalhes para falar sobre essa notícia. Primeiro que esse número representa quase 1,2 milhões de novos carros circulando pelo Brasil. E esses carros são, na sua maioria, os carros compactos de entrada e também os SUV compactos. Agora, um dado importante é entender como que os SUVs têm se tornado cada vez mais uma preferência do mercado brasileiro e ocupam um bom número de vendas também. Além disso, a gente sabe que há uma força que puxa muito o número de carros novos sendo comprados, que são os frotistas, né? Tanto para locadoras e outras empresas que fazem esse tipo de comércio. Isso tem aumentado muito, principalmente no mercado de carros de entrada. Outro dado importante levantado é de que houve um aumento no crédito, com flexibilidade nos financiamentos por concessionárias, bancos, e isso também tem contribuído para o aumento das vendas no geral. E aí, olhando aqui para o nosso mercado da América Latina, a gente vê que o Brasil teve uma média de aumento maior do que os outros países vizinhos. Isso mostra como que o nosso mercado está muito competitivo aqui em torno dos nossos vizinhos, né? E também mostra qual que foi a aposta do governo Lula, como ele já havia anunciado que faria esse investimento nas indústrias automotivas. Agora a gente vai observar como que isso vai se desenvolver para o segundo semestre. Inclusive já tem novas medidas do governo para poder abaixar o valor dos carros chamados de sustentáveis, né? Mas que acabou beneficiando bastante os carros de entrada. E vamos ver o que esses descontos vão fazer, se vai realmente aumentar as vendas no segundo semestre. Aí vai se esperar para ver, né? E fechando agora o nosso giro de notícias, a gente vai para um carro que é um verdadeiro sonho. O novo lançamento da Ferrari, a Ferrari Almaf. Olha, como a gente pode ver nas imagens, esse carro é bonito, agressivo e ecológico. Olha, tão ecológico quanto um V8 biturbo pode ser, né? Ele traz luxo, design e tecnologia de ponta, o que é esperado numa Ferrari, né? E o design dele foi inspirado na Costa Amalfitana, lá na Itália, como o nome já sugere, né? E agora alguns dados técnicos, né? Ele é um Gran Turismo 2+2, isso quer dizer, ele tem 2 lugares na frente e 2 atrás que, enfim, dá para levar só uma criança ou alguma bagagem, né? Com 0 a 100 em um pouco mais de 2 segundos. E velocidade máxima de além de 330 km por hora. Agora, no design do carro, a gente pode observar a aerodinâmica extremamente detalhada. É esculpido para melhorar o fluxo de ar
e isso traz uma ótima estabilidade para o carro, né? Como a gente já vê que é muito utilizado na Fórmula 1, por exemplo, né? Para estabilidade, para melhorar o desempenho do carro. Essa aerodinâmica também proporciona uma melhor eficiência energética e podendo assim gastar menos combustível. E olha, se você está interessado em não sei se tem tantas boas notícias, né? Porque essa é uma edição limitada e ele já conta com lista de espera e já tem todos os modelos praticamente vendidos. E se você não tem todos esses milhões no bolso para entrar na lista de espera, o que a gente pode fazer é poder observar essas fotos e vídeos desse carro que é realmente espetacular. E agora, para fechar, vamos para o nosso quadro Quebra-Vento. Esse espaço onde a gente traz boas histórias, fala um pouco de nostalgia e sempre muito de carro, né? Hoje a gente vai falar do seriado do Chaves. Você lembra dele? Foi extremamente impactante no Brasil como um todo, né? Mas não só no Brasil, em toda a América Latina. Sendo exibido no SBT desde os anos 80, acabou impactando várias gerações diferentes que assistiram esse seriado. E olha, eu acho que se tratando de carro e seriado Chaves, você já sabe o que vem aí, né? A gente vai falar da Brasília do Seu Barriga. Era um carro icônico e ele aparecia ali na entrada da vila de vez em quando o Seu Barriga ia lá cobrar os aluguéis do Seu Madruga. Agora temos alguns dados muito interessantes, né? Primeiro que a Brasília ela é um carro 100% nacional, tendo o seu projeto todo aqui no Brasil. Ele usa a mecânica do Fusca, inclusive o motor 1.6, mas ele tem um design mais moderno para a época, que ali pelos anos 70 e tal, vinha mais com essa estética mais do quadradinho, né? Saindo um pouco daquele lance mais redondo do Fusca, por exemplo. Esse carro ele acabou sendo exportado para toda a América Latina e foi um grande sucesso no México, onde ele tinha o nome de Brasília mesmo. Em outros países foi até chamado de Volkswagen Caribe. Então, quando você estiver assistindo ali o seriado do Chaves e vê a Brasília, pode saber, esse carro é muito mais do que só um carro de cena. Ele é realmente uma relíquia sobre rodas. Bom, pessoal, aqui se encerra mais uma edição da Rádio Quebra-Vento. Espero que você tenha gostado desse novo formato, um pouco mais intimista, e que deixe aqui seu comentário, inclusive, né, falando a sua opinião sobre o nosso programa. Peço para que você dê um like, siga nosso canal e também compartilhe com aquele seu amigo e com quem você conhece que seja fã de automóveis e também fã de boas histórias, né, que a gente vai sempre trazer aqui. Eu sou Davi Amorelli e a gente se vê na próxima. Até mais.